Vamos lá. Eita, nós, escureceu pra dedéu. Oi, hoje eu vou ensinar pra você um pão das 10 dobras. Já ouviu falar nesse pão? Simplesmente é um pão que não precisa de sova, ele fica com a casca bem crocante e por dentro bem maciozinho, é muito, muito gostoso. Vamos lá! Então, para começar, a gente vai dispor num bowl meio quilo de farinha de trigo, também 5 gramas de fermento biológico seco, tem que ser o fermento biológico, tá? 5 gramas representa só meio pacotinho do que costuma vir naquele envelopinho. Aí também vamos acrescentar 10 gramas de sal e 350 ml de água. Aí a gente vai misturar bem. Quando vê que você não consegue mais misturar com a colher, é hora de misturar com as mãos. A gente não vai sovar esse pão, a gente vai simplesmente misturar até ver que tudo já está bem homogêneo. Depois que já tiver homogêneo, você vai cobrir e deixar ele descansar por 10 minutos. A receita não vai fugir do que eu tô passando aqui para vocês, mas caso necessário você pode acrescentar um pouquinho de farinha ou um pouquinho de água, porque a gente sabe que pode variar de acordo com a farinha que você tá usando, até a temperatura acaba mexendo com a textura da massa. E aí é interessante você deixar anotadinho para não se perder no processo. Depois desses 10 minutos você vai pegar o seu pão e vai fazer 10 dobras sobre ele. Então você vai puxando e fazendo dobras sobre o pão mesmo. Depois das 10 dobras, você vai cobrir novamente e vai novamente aguardar mais 10 minutos. E você vai aguardando 10 minutos entre cada processo das 10 dobras. Quando você concluir todas as etapas dos 10 minutos e 10 dobras, é hora de cobrir e deixar ele descansar por 1 hora. Depois de 1 hora descansado, é hora da gente formar o nosso pãozinho. Então você vai fazer o quê? Vai enfarinhar uma bancadinha, vai esticar ele bem e vai dobrando. A intenção é você conseguir deixar ele redondinho. Então você vai dobrando, dobrando, até você ver que ele já tá todo ajeitadinho. Existem alguns papéis manteiga, difíceis de encontrar aqui no Brasil, tá? Que você consegue forrar e não vai grudar o pão depois de assado. Eu mesma não encontrei. Então eu sempre faço assim na panela, só forrando com farinha mesmo. Ele dá um pouquinho mais de trabalho depois na hora de desenformar, mas ele dá certo. Sempre que eu faço assim. Então você vai fazer uma misturinha aí com uma medida de farinha de trigo para uma medida de fubá. Vai misturar bem e vai salpicar todinho no fundo da sua panela. Depois você vai dispor o seu pão e vai cobrir e deixar ele crescer enquanto você pré-aquece o seu forno. É interessante você pré-aquecer por pelo menos uns 40 minutos. Então ele vai ficar aí aquecendo a 220 graus. Depois desse tempo de descanso, depois do seu forno estar já bem quentinho, você vai fazer o quê? Vai salpicar mais um pouquinho daquela mistura de farinha com fubá e vai fazer risquinhos no seu pão, que é para quando ele assar, ele vai crescer um pouquinho e vai rasgar um pouquinho, e aí ele vai dar um desenho na casca do seu pão. E aí é só você levar para assar numa panela com tampa. Aí que tá. Não dá para ser em qualquer panela, lógico, tem que ser uma panela que possa ir para o forno. Existem panelas próprias para isso, mas como eu não tenho, eu sempre uso essa minha espagueteira, ela é todinha de inox. Aí você vai tampar a sua panela e vai levar para o forno por mais ou menos uns 30 minutos.
Depois desses 30 minutos você vai tirar a tampa e deixar ele assando até ele dourar a casquinha dele. Agora na hora de desenformar o nosso pão, eu falo desenformar porque como eu tô usando esse processo de forrar com farinha e não com papel manteiga, ele dá um pouquinho mais de trabalho na hora de tirar da panela. Então repara que eu vou passando uma faquinha por toda a panela, isso vai ajudar a soltar o pão, já que não tem nada impedindo que ele grude nas laterais. Mas não dá problema, dá para desenformar tranquilamente. É só você ter um pouquinho mais de paciência. Gente, já tá pronto esse pão. Ele fica super, super crocante. Ele lembra, assim, olhando, ele lembra o pão italiano, mas a textura é diferente, tá? A casca fica bem firminha, mas o miolo, ele é mais fofinho, sabe? Então, agora é só servir com uma manteiguinha aí, bem delicinha, e não precisa mais nada, né? Já tá na hora de comer. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o meu like e se inscrever aqui embaixo no canal. Eu acho essa receita super prática, uma receitinha aí que vai te salvar numa hora que você tá com vontade de um pãozinho aí, porque mais ou menos 2h30 você faz e é um pãozinho que você fez, fresquinho, saindo do seu forno. Ah, importante falar, muito difícil errar, tá? É um pãozinho muito facinho de fazer mesmo. Então é isso, gente. Um beijo, até semana que vem. Tchau!